E para a gente comentar as notícias desta segunda-feira, a gente conversa agora com o historiador e professor Fernando Horta, que já está plugadinho aqui, conectado com a gente. Olá, Fernando, me ouve? Tudo bom, Nahama? Te ouço bem. Tá conseguindo me ouvir? Te ouço perfeitamente. Vamos Tudo nessa, dia tranquilo, quente muito lá bom te ter fora, por dia quente aqui. aqui. Prazer. Nós estamos aguardando algo em torno de 42, 43, né? Pelo que tinha sido informado pelo boletim aí no final de semana, está entre as áreas que vão sofrer com realmente um aquecimento bastante grande. Embora todo o país vá ver isso, a gente aqui em Brasília está se preparando para algo um pouco especial, né? Aqui em São Paulo também, viu, Fernando? Situação completamente atípica, que inverno é esse? Acho que ninguém esperava esse calor todo e vai seguir a semana com essas temperaturas também elevadíssimas. A gente também vai noticiando, também trazendo aqui para os nossos telespectadores. Mas vamos à análise, né, dessas notícias. A gente começa, viu, Fernando, com essa notícia dessas imagens golpistas encontradas no celular do Anderson Torres. Nos arquivos tem a convocação para os atos no quartéis, notícias falsas sobre as eleições, tudo isso que a gente já vem noticiando, trazendo, abordando, acompanhando também na CPMI dos atos golpistas. E depois de tudo que a gente viu, inclusive, Fernando, nessa CPMI, o que falta para o Bolsonaro e toda a sua turma, Anderson Torres, todo mundo que participou da convocação desses atos, né, de não aceitar ali o resultado das eleições no ano passado, o que falta para essa turma toda pagar pelos crimes cometidos aqui no Brasil, Fernando? Então, né, Rama, o que falta é exatamente o que sobra, né? E aí você vai ficar dizendo, Fernando, né? A gente vê aqui pode descomplicar, não é para complicar, mas é que eu quero que as pessoas compreendam o seguinte: o que foi achado no celular, efetivamente, das pessoas que estão ali próximas de Bolsonaro, do Anderson Torres e tudo mais, é o que está dentro da cabeça deles, né? Nós tínhamos uma perspectiva, há algum tempo atrás, especialmente quem nunca tinha estudado essas questões do fascismo, de achar que as pessoas estavam sendo enganadas, né? Então, havia os enganados, os enganadores, e, portanto, havia aqueles que, de alguma maneira, sabiam o que era correto e ainda assim trabalhavam pelo incorreto, pela mentira, pela burla, né? E o que nós estamos vendo é que, na realidade, todos eles acreditam piamente nisso que estão colocando em prática. Quer dizer, o Anderson Torres, mesmo diante do seu curso superior, da sua experiência dentro das estruturas de poder, do seu acesso diferenciado à informação, ele é sim um fascista de primeira monta que está ali reproduzindo aquele papel e sabe efetivamente que as ações dele levariam à estrutura de um golpe. Ele não estava ali enganando ou se enganando, ele realmente acredita nisso. E isso é que é o problemático, viu, Nahama? Porque nós estamos tratando com um grupo de pessoas que, em grande medida, acredita nessas coisas como uma condição de vida, como a sua própria forma de entender o mundo. E essas pessoas acabam, por uma questão específica de responsabilidade consigo mesmas, com o que elas acreditam, não desistindo nunca dessa luta insana, dessa completa estrutura doida de ver o mundo. E é o que a gente está vendo aqui. Então, quando se pensa em prender Jair Bolsonaro, nós temos que ter ciência disso, que existe ainda 30%, 25% da população que literalmente acredita nessas loucuras. E o governo precisa fazer projetos antinazistas, ou pelo menos desnazificar o Brasil, defascistiçar o Brasil. Nós precisamos de ações concretas na educação, ações concretas na cultura, porque senão essa bomba relógio vai continuar. E quanto mais celulares nós formos aprendendo, nós vamos ver que essas pessoas acreditam nessas coisas e passam, portanto, a viver sobre essa tutela. E isso torna a prisão de Jair Bolsonaro algo muito perigoso e torna esse movimento fascista extremamente resiliente. Você fala dessa questão dessa bomba relógio e a gente fica sempre nessa sensação, né, Fernando? Vem escândalo, vem depoimento de hacker, vem todas essas questões que a gente vem acompanhando aqui no programa Bom para Todos, noticiando o dia a dia, e a gente fica com essa sensação de, poxa vida, como é que vai terminar isso? A gente tem essa... eles vão ser penalizados, o que falta? Falta empenho, é preciso a gente agir mesmo, não ficar mais só acompanhando essas notícias, esses noticiários, partidos de situação também, agirem, eu não sei o que falta, mas
Fica tão cansativo isso? Sabe, de notícias e notícias, revelações atrás de revelações, comprovações atrás de comprovações, e cadê? E não muda o discurso do lado de lá, né, Narrama? Isso que as pessoas têm que entender. Não muda o discurso. Eles continuam esperando uma brecha para tomar o poder de assalto, continuam pedindo destruturação da democracia, continuam pedindo impeachment de fulano, beltrano, cicrano, continuam praguejando e organizando movimentos violentos aqui e acolá. Quem acompanha as redes de direita sabe disso. E aí nós vamos para a história, né? Quando esses movimentos se organizaram na história, no início dos anos 20, lá do século 20 especificamente, no período entre guerras, o final desse movimento todo é a Segunda Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados disseram que não fariam paz com nazistas e fascistas, porque entendiam que efetivamente essa gente não desiste, essa gente não descansa. Quando a Alemanha foi vencida e os aliados precisaram efetivamente reconstruir um país, foi feito todo um planejamento de desnazificação da Alemanha, que passava não só pela questão da penalização daqueles que tinham cometido crimes. Esse era um dos 3 eixos específicos que a Alemanha usou. Os outros 2 eixos eram educação, para que não se discutisse efetivamente as bobagens que se discutiam antes, como, por exemplo, não houve campo de concentração, para que ninguém pudesse dizer isso. E a terceira coisa era o manejo da memória, quer dizer, se precisava construir efetivamente um tipo de conhecimento social que gerasse um consenso de que o que aconteceu não poderia acontecer de novo. Se não houver essas 3 linhas no Brasil, se elas não estiverem concatenadas e agindo junto, educação, trabalho com memória pública e a punição a esses grupos, o que nós vamos ver, e vamos ver cada vez de forma mais evidente, é aquela história da tornozeleira se tornar meio que um distintivo de vitória, como nós vimos recentemente. Quer dizer, uma noiva entrando na igreja com uma tornozeleira no tornozelo sem a menor cerimônia, porque aquilo se tornou para eles um símbolo de luta. E isso é a forma como essa estrutura fascista sobrevive, especialmente, Narrama, se nós continuarmos somente achando que através da punição institucional nós vamos resolver o problema. Não vamos. Certo. Agora, Fernando, com o depoimento do Braga Neto adiado, amanhã a CPMI vai ouvir o Osmar Crivellati. A gente lembra que o Crivellati trabalhou com o tenente-coronel Mauro Cid, né, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O que a gente pode esperar desse depoimento, se realmente ele, né, vai acontecer? Será que vem um pedido de habeas corpus aí ou não? O que a gente pode esperar amanhã dessa oitiva da CPMI? Essa CPMI, ela tá virando aquele barco que tá afundando, né, Narrama? Quando o barco tá afundando e você tem lá uma entradinha de água, outra entradinha de água, as pessoas se reúnem e colocam ali, né, uma tampa naquele buraquinho, uma coisa para parar a água de entrar, mas chega um momento em que a quantidade de água entrando é muito grande, de diversos buraquinhos que vão se abrindo ali. Então a CPI está entrando nesse processo. A defesa de Jair Bolsonaro, que se baseava na ideia do silêncio, do controle efetivo com Mauro Cid, e a partir daí a imposição de uma certa ideia de silêncio completo a todos os que tinham participado daquilo, começa a fazer água por todos os lados, começa a vazar, e agora os diversos agentes públicos começam a pressionar em cima de pessoas que podem, a partir de agora, ter a escolha de receber toda essa culpa sozinhas ou de efetivamente trazerem mais delações à baila e colocarem mais pessoas nesse jogo. Eu tenho a impressão que a parte mais difícil de vencer a defesa de Bolsonaro já passou, que era efetivamente com o Mauro Cid. A partir de agora, esse castelo de cartas deve começar a cair um atrás do outro. E esses vários agentes públicos que passam a pressionar, dentre eles a CPI, um deles ali colocado, né, fazem um papel importante para fazer mais água entrar nesse negócio. O Braga Neto está se esperando saber efetivamente com o conteúdo do celular do Braga Neto, está se esperando ter mais informações sobre essas delações para que o Braga Neto possa ser confrontado efetivamente com provas mais concretas, para que não aconteça como aconteceu com outros militares, dele ficar se escondendo atrás da farda e receber a ajuda de um monte de gente dizendo que ele era um general maravilhoso, fantástico, sensacional. Não faz bem a CPI em dar uma aguardada e amanhã pressionar, vamos dizer assim, os bagrinhos, né, na interpretação do presidente Lula. Dá uma guardada, mas tem uma figura aí importante, Michele Bolsonaro, né? A gente não pode esquecer da Michele Bolsonaro. A gente lembra que lá atrás
teve a questão do depósito do cheque de R$80 mil depositado pelo Fabrício Queiroz na sua conta. Agora veio à tona toda essa situação das joias sauditas, inclusive ela satirizando, brincando, usando o púlpito de igreja para fazer piadinha. E nesse sentido, eu te pergunto, Fernando, a CPMI também pode acertar tendo a Michelle Bolsonaro como alvo dessas investigações por lá também? Ela faz aquele jogo, né? Ora solto, ora chora, ora clama pelo Espírito Santo. Como é que fica a Michelle Bolsonaro em todo esse cenário? Essa é mais uma tática que as investigações, porque se sabe já há muito tempo que Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro não são aquele casal dos sonhos, né, que a gente ouve prometer nas igrejas, né, na saúde, na doença, no amor e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Não é bem assim, né? O casal está junto na riqueza e na riqueza. Quando chega a tal da pobreza, a gente vai discutir quem vai ficar com ela. E a Michelle Bolsonaro já deu diversas letras ao longo desses anos de que não topa, por exemplo, os filhos do Bolsonaro e de que não aceita esse papel, né, de ser culpabilizada efetivamente por alguma coisa. Então, fica muito claro que se isso tudo vier a emborcar, se esse navio começar a encher d'água, cada um vai procurar escapar da forma como lhe for conveniente. E como Michelle Bolsonaro não é, ou pelo menos não parece ser a mandante desses processos, talvez ela pense que possa sair disso tudo um pouquinho chamuscada, mas ainda em condições, por exemplo, de pleitear uma vaga ao Senado Federal, pelo Distrito Federal, como ela tem colocado ali adiante. Ela não precisa morrer abraçada no bolsonarismo, mas aí vem o paradoxo, né? Porque ela também não sabe se ela tem vida fora do bolsonarismo. Então fica um pé dentro e um pé fora. E nessa ambiguidade é que a CPI pode entrar em alguma situação para obter informações importantes nesse contexto todo. Eu quero falar um pouco sobre a imagem dos militares, e até vou pedir aqui, Fernando, sua ajuda, mas acho que a notícia está fresquinha aqui na cabeça, porque saiu uma pesquisa do Datafolha nesse final de semana sobre a imagem dos militares, e o índice de confiança nunca foi tão baixo, segundo essa pesquisa, desde que a série começou lá atrás, em 2017. Essa pesquisa, se eu não me engano, mostra que 61% dos entrevistados acreditam no envolvimento de militares com irregularidades no governo Bolsonaro, uma imagem aí bastante, né, atingida, abalada. E nesse sentido, Fernando, esse momento seria bastante importuno, com 61% dos entrevistados ali acreditando, né, que os militares possam estar envolvidos em irregularidades no governo. Esse momento seria certo de a gente discutir o papel das forças militares numa democracia, na democracia brasileira? Olha, Nahama, esse momento já está aí desde janeiro, né? Desde o 8 de janeiro, que nós já deveríamos estar discutindo de forma cada vez mais profunda o papel das Forças Armadas dentro da política brasileira, né? Discutindo uma forma de controlar esses avanços que as Forças Armadas fazem. Isso não é de agora. Eu tenho a impressão que nós já perdemos 2 ou 3 oportunidades disso. Ou melhor, os militares conseguiram se organizar através de apoios dentro da estrutura política para brecar a posição do governo Lula de trazer essa discussão à baila e fazer com que as Forças Armadas sejam contidas, mas nunca é tarde para se começar. É necessário fazer esse diálogo e talvez aqui seja a única coisa de boa que o governo Bolsonaro já fez pelo Brasil. O governo Bolsonaro demonstrou que as Forças Armadas, como quaisquer outras instituições existentes no mundo humano, são sim corruptas, estão sim em condição de serem julgadas e de serem demonstrados os seus enormes erros, e trouxe para o fundo do poço uma instituição que se fazia de honesta, de nacionalista, de intocável, né? Como se fossem os grandes pais que estivessem à disposição da nação quando as coisas acontecessem. Na realidade, os militares imaginaram que poderiam entrar na política e sair dela levando uma boa quantidade de dinheiro sem serem maculados por aquele ódio que eles mesmos militares ajudaram a criar contra a política. E não foi o que aconteceu. Eles entraram nesse processo e estão saindo completamente desmoralizados. É importante aqui que o presidente Lula entenda que é preciso defender a política civil.
o mundo civil. Os militares não podem fazer parte da política civil. Você sabe por quê, Nahama? Porque na cabeça de um militar funciona somente uma situação. Somos nós contra os inimigos, e contra o inimigo vale tudo. E no mundo civil não existem inimigos, existem pessoas que pensam diferentes, e contra pessoas que pensam diferente não vale tudo. Vale apenas a regra do que está na Constituição, o diálogo e a estrutura política. Então é preciso tomar uma decisão. Para que lado o país vai? Vai seguir na hora, no compasso da violência e do vale tudo, ou vai seguir no compasso da estrutura democrática? Está na hora do Brasil fazer 18 anos. Nossa, excelente. Fernando, vamos agora falar um pouquinho sobre as ações policiais, essa notícia que a gente acabou de trazer aqui no nosso giro de notícias, principais notícias do dia, das ações policiais que causaram um prejuízo de 14 milhões de reais a moradores das favelas do Rio de Janeiro. A gente está falando apenas das favelas do Rio de Janeiro, das ações policiais por lá. A gente lembra que a gente passou recentemente pelo período da pandemia, onde as pessoas nem podiam sair de casa, e vem um dado tão alarmante desse, 14 milhões de reais sendo gastos em operações policiais, né, dando prejuízo aos cofres públicos. A gente sempre aborda essa questão importantíssima aqui na TVT, que é essa questão da guerra às drogas. E, Fernando, além dessas mortes irreparáveis, esse dado, essa pesquisa divulgada hoje, esse levantamento, ela mostra esse efeito nefasto dessa política de guerra às drogas que insiste em acontecer aqui no nosso país? Veja como nós somos, como a nossa sociedade ela tem problemas para lidar com essas coisas, né, Nahama? Nós temos um dado brutal que diz que entre 2017 e 2020 no Brasil, de 2017 a 2020, portanto o governo Temer e depois Bolsonaro, as polícias militares no Brasil mataram 2.215 crianças. Nessa história do bala perdida, do sem querer, crianças menores de 10 anos, que não podem ser ditas que estavam ali, de alguma maneira, fazendo qualquer tipo de enfrentamento. Mas esse dado não sensibilizou as nossas populações. E aí nós precisamos trazer um outro dado, que é a linguagem que a população branca e urbana ela consegue entender, que é o dado do prejuízo. Quanto de prejuízo financeiro, né, a polícia está dando para o governo brasileiro. Esse dado está sendo buscado agora para tentar sensibilizar essa população branca que continua vendo a polícia como uma ferramenta de controle social, uma ferramenta de controle dos corpos negros, daqueles que são não queridos nos lugares, daqueles que não poderiam estar frequentando os espaços brancos. É assim que pensa essa sociedade racista. Então, quando nós começamos a ter o STF avançando para discutir esse papel, né, esse papel que as polícias e o judiciário cumpre de controle social, e quando o judiciário de alguma maneira se organiza através do STF para tentar diminuir a força e o encarceramento, a força brutal que se faz contra as populações negras e periféricas e o encarceramento de jovens negros, nós temos uma manifestação do presidente do Senado dizendo que vão passar uma lei criminalizando absolutamente tudo, ou seja, a população branca se reorganiza e diz, não, nós não vamos perder o controle sobre a principal ferramenta de controle social, que é essa guerra às drogas. E isso choca demais, porque a nossa sociedade parece que anda em círculos, vai adiante, volta, retorna e fica sempre presa à mesma estrutura racista que pune essas populações negras, especialmente jovens, homens e periféricos, nesse processo que parece não ter fim. Enquanto nós não conseguirmos efetivamente pensar como sociedade, esse problema vai se tornar cada vez pior, porque ele joga as instituições umas contra as outras, e no centro disso tudo, a população de classe média branca se sente muito feliz em ver corpos negros jogados no chão ensanguentados. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Eu quero só chamar a atenção, porque eu acho que eu dei aqui uma informação equivocada, acho não dei, são 14 milhões de reais a moradores das favelas, e a gente traduz todo esse prejuízo, né, Fernando, para as escolas que ficam fechadas com essas operações policiais, para além, tá, gente, das mortes que são irreparáveis, dos comércios, dos trabalhadores autônomos que ficam sem ter condições de sair, né, das suas casas para trabalhar por conta de toda essa violência policial. É preciso, não, Fernando, pôr um ponto final nessas questões também. O grande problema no Brasil é que nós temos polícia militar.
O grande problema do Brasil é a militarização das polícias. Por que eu tenho dito isso? Porque, falei antes ali, né? A perspectiva de um militar é sempre dividir o mundo entre nós e eles, entre bandidos e inimigos, né? Inimigos e mocinhos. Entre o inimigo é aquele com que nós temos que matar, destruir. E essa é a perspectiva do militar. Quando numa guerra é assim que ele tem que pensar. Mas o policial não é assim. O policial ele tem que entender que ele trata com o cidadão. Pode ser um cidadão que mora em bairros ricos de uma cidade, pode ser um cidadão que mora em bairros pobres de uma cidade e está ali vestindo uma havaiana e uma bermuda com o torso de fora. Ele é cidadão também, ele tem direito às mesmas proteções, às mesmas garantias do Estado. Mas a polícia brasileira, sendo militar, ela não é treinada dessa forma. Ela é treinada para matar e destruir o inimigo. Basta você ver os cânticos que eles fazem nos processos de treinamento, basta você ver os símbolos que eles usam nas suas fardas, basta você ver a forma como eles se organizam efetivamente, que imita os militares. Grande parte do problema policial brasileiro é efetivamente essa militarização e tem que acabar. Quando a gente fala que a polícia militar tem que acabar, muita gente diz assim, mas e vai colocar o que no lugar? Vai colocar outro tipo de polícia. Há tantos tipos de polícia no mundo, há tantas formas de você trabalhar efetivamente o controle da sociedade sobre a violência, que não exercendo ainda mais violência sobre esse processo. Imagina o seguinte, Nahama, imagina que você tivesse um conjunto de bombeiros que, em vez de apagarem fogo, estivessem incendiando casas dentro do local onde eles atuam. Você diria que esses bombeiros estão fazendo correto? Que estão fazendo bem o seu trabalho? Ou imediatamente nós estaríamos vendo que eles precisam ser modificados? Pois é isso que acontece. Nós temos uma polícia que mata, uma polícia que não resolve crimes, uma polícia que esculacha efetivamente os cidadãos e os moradores da região e que muitas vezes acoberta os criminosos dentro das suas próprias instituições. Por que raios que a gente continua olhando para isso e achando que isso está funcionando? E ainda sobre esse papel da polícia, a gente trouxe hoje essa notícia também da agressão à deputada estadual lá de Porto Alegre, a Laura Cito, e se até os parlamentares, se até as autoridades do nosso país, seja em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, vários estados, né, a gente está sujeito, aconteceu recentemente também no Rio de Janeiro, contra uma deputada estadual de lá, são agredidos por policiais, por forças policiais, por guarda civil. Como que a gente vai se sentir seguro, Fernando, num país como esse? Isso é efeito de dois problemas. O primeiro, obviamente, que os nossos legislativos deixaram de se entender como casas, como espaços de poder que precisam ter algum tipo de proteção à prática parlamentar como um todo, né? Os legislativos, sejam eles o federal, os estaduais ou mesmo os municipais, eles foram literalmente estilhaçados dentro dessa guerra política e os deputados de direita querem mais que os deputados de esquerda sejam agredidos e os deputados de esquerda querem mais que os deputados de direita sejam caçados, e aí ninguém defende efetivamente a figura do legislativo. Eu acho que qualquer policial que levantasse a mão ou agredisse qualquer parlamentar deveria ser sumariamente demitido. Não interessa por qual motivo. Um parlamentar é a força da democracia e do povo ali na frente. Se ele está na frente de uma manifestação, ele está colocando o seu corpo para proteger o policial, ele precisa respeitar isso. Porque hierarquicamente, quem tem armas numa democracia precisa aprender a obedecer e não mandar. Nós não sustentamos pessoas armadas para termos medos delas. Então é preciso que nós entendamos esse tipo de situação. Esse é um problema que nós temos. O segundo é o seguinte, infelizmente, as nossas elites acham que quanto mais armas essas polícias tiverem, mais protegidas elas, elites, estarão. E aí acaba criando impasses muito grandes para a nossa democracia. Eu já falei em outros lugares que nós não vamos ter uma democracia de qualidade enquanto a PM tiver acesso a gás de pimenta, bala de borracha. Por quê? Porque se ela não tem acesso a isso, obriga com que o Estado tenha que negociar. Greve de professores, 30 mil professores na rua. O que eu faço? Eu preciso colocar líderes políticos para conversar com os líderes políticos dali para poder chegar a resolver aquele impasse. Mas não, como nós temos uma polícia militar super crescida, super armada e completamente deformadora do nosso sistema político, governadores, prefeitos acham que podem colocar ela na rua e espancar, atirar, cegar e matar quem quer que seja para calar esses desordeiros. E a nossa democracia vai para o fundo do buraco. Infelizmente, a deputada, acho que é uma vereadora, né? Ela é vereadora, se não me engano, em Porto Alegre. Ela é mais uma das vítimas daquilo em que a imensa deputada estadual. Deputada estadual, isso, então. Ela é mais uma das vítimas
do que, em grande parte, a sociedade brasileira já sofre há muito tempo. Espero que os legislativos em todos os lugares do Brasil comecem a repensar a dotação financeira e o tipo de arma que entregam para a polícia atacar o próprio povo. Porque, veja bem, spray de pimenta, bala de borracha, tanque com água, ou carro com água, não são armas para enfrentar o crime na rama. São armas para enfrentar eu e a você. São armas para enfrentar a sociedade, que, de alguma maneira, pode estar ali reivindicando por um direito. Ainda que seja errado, é direito a reivindicar. A gente torce aqui para que essa deputada do Rio Grande do Sul, que faz parte aí da Comissão dos Direitos Humanos, avance também com todos esses diálogos, né? Que a gente possa sair desse cenário, né? Em caminhos para a gente vir aqui no Bom para Todos noticiar outras coisas, porque sempre também essa pauta faz parte da nossa programação, infelizmente, do nosso noticiário. Ô, Fernando, para a gente finalizar, porque tem aqui mais uma questão que eu quero abordar com você antes de me despedir, que é essa fala absurda desse prefeito da Barra do Piraí, lá no Rio de Janeiro, que defendeu a castração de mulheres. A gente precisa também parar de normalizar essas declarações. A gente sempre lembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro fazia coisas até piores, dizia, né, vinha a público, né, utilizava dos seus canais para fazer declarações muito piores e ninguém dava nada, né? Vamos ver onde esse presidente vai chegar. Não, ele está querendo chamar atenção e olha só tudo que a gente passou com o Bolsonaro sendo presidente da República e depois tudo que aconteceu durante esses 4 anos, né? A gente deixou, todo mundo fala, né? Um cenário de terra arrasada. A gente precisa agir também contra tudo isso, não, Fernando? E aí a gente volta ao que a gente estava falando no início da nossa conversa aqui, né? Esse pessoal que apoia Jair Bolsonaro, essa estrutura fascista, eles realmente acreditam nessas barbaridades. Então, veja, a fala desse prefeito, ele é prefeito, né? A fala desse prefeito é uma fala sobre sexo. E até onde eu sei, sexo é uma atividade social, uma atividade humana que é realizada por pelo menos 2 pessoas. E aqui estou sendo conservador e usando pelo menos. Mas tem 2 pessoas. Por que castrar só as mulheres? Se o objetivo é conter a população, e já é conter o número, né, o crescimento da população, e já é um objetivo bastante questionável do ponto de vista ético, por que castrar as mulheres? Porque existe uma perspectiva machista em todo esse discurso, que declara claramente que o homem faz sexo por prazer, mas a mulher só faz sexo para reprodução. Então a mulher é responsável pela reprodução, e se a mulher é responsável pela reprodução, então castre-se as mulheres, porque o prazer dos homens precisa ficar resguardado. Esse tipo de narrativa, esse tipo de argumento é claramente machista e vem efetivamente dessa onda que o bolsonarismo liberou. Não é que essas coisas começaram com o bolsonarismo, é que o bolsonarismo abriu uma porta e deixou com que todas essas pessoas não tivessem mais vergonha nem medo de dizer esses absurdos. Está na hora da sociedade fazer o caminho reverso. Está na hora da gente começar a punir todos esses tipos de abuso e colocar essa gente de novo encolhidinha, envergonhada e com medo de ser presa e pagar indenizações pelos absurdos que falam, né? Controle de natalidade num país onde nós estamos com uma quantidade de jovens declinante e que nós precisamos crescer. Os últimos dados do IBGE mostram que a nossa população está menor do que deveria. Nós deveríamos ter movimentos de apoio aos direitos reprodutivos das mulheres e não esse tipo de fala idiota, completamente preconceituosa e machista, externada por alguém que se acha superior porque é homem branco e foi eleito para um cargo dentro de uma cidade. É importante que a sociedade comece a tomar as vias de organização para conter esses arroubos, porque é só a partir da força que a gente consegue conter esse tipo de força estabelecida pelo fascismo na rama. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Bom para Todos. Valeu pela companhia mesmo. Obrigado, Nahama. Um grande beijo para você, um beijo para quem está nos assistindo e boa semana. Obrigada. Nós conversamos aqui com o historiador e professor Fernando Horta, pessoal.